Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser mais uma mini review literária. Mas, antes de mais, desejo a todos um feliz 2023, que seja um ano bom, que concretizem os vossos sonhos, as vossas metas de leitura, que façam um book buying ban, para que não acumulem muitos livros, como eu, para ler. E que, lá está, que todos os vossos sonhos, que se concretizem, que as resoluções que fizeram à meia-noite as cumpram, as façam. E vamos então agora à opinião do último livro de 2022 que eu consegui terminar, que foi Strange the Dreamer, de Laini Taylor. Já andava há muito tempo a ler o livro. Eu comecei a ler o livro no início do ano e depois parava e depois recomeçava e depois parava e depois recomeçava e decidi que ao chegar às férias de Natal, às 2 semanasitas que tenho mais livres, que seria dedicado a ler este livro. E compensou, porque lá está o início e ali até ao meio do livro é assim uma história um bocadinho confusa, que não se entende muito bem, que levanta muitas questões, que realmente acaba por ser uma ação bastante parada e portanto nunca foi um livro que me chamasse muito, apesar de eu querer ler porque toda a gente falava bem do livro e acabei por gostar bastante do livro, apesar dos últimos capítulos serem um bocadinho caóticos, mas um caótico bom. Mas devido a tudo o que acontece nos últimos 10, 20 capítulos, porque alguns capítulos são mais pequeninos, por isso, nos últimos 10, 20 capítulos, realmente a ação começa a acelerar, a história começa a entender-se melhor, começa-se a colocar pontos nos is, a desatar alguns nós, mas a atar outros. Por isso, compensou muito bem ler e reler e depois fazer aquela forcinha no final do ano. Temos então a personagem principal, que é Laszlo Strange. Ele é órfão e é strange porque ninguém sabe muito bem de onde é que ele veio, ninguém sabe muito bem porque é que ele é da maneira como é, porque é que prefere estar mais tempo às vezes na biblioteca, que é compreensível, não é? Do que fazer outra coisa qualquer, estudar e não sei o quê, e porque é que ele está sempre tão fascinado com a história do Whip. Até que de repente vem uma comitiva que precisa de historiadores, precisa de cientistas, ou o que é suposto ser cientista, precisa de uma série de pessoas que acabam por levar para o Whip, e Laszlo acaba por haver ali uma reviravolta e acaba por também ir com a comitiva. Depois temos Sarai, que é uma God Spawn, uma semente de Deus, que vive numa cidadela em cima ou acima de Whip. Vai-se entendendo mais ou menos a história, mas lá está, os pontos de vista que vamos tendo acabam por complicar um bocadinho a coisa, mas que acaba por fazer avançar a narrativa da história. Não é uma narrativa muito fluida, no meu entender, tendo em conta que já li a outra trilogia de Laini Taylor tem a ver com quimeras e assim. Que está traduzida em português. Não sei, não me lembro do nome. Já li há alguns anos, mas apesar de ter gostado da história, não foi uma história também que fosse assim extraordinária, mas é uma história de fantasia diferente. Stranger Dreamer é realmente uma história de fantasia também diferente. Ou nem tanto, depende do ponto de vista e de como se lê a história. Acabei por gostar bastante, até porque depois, quando finalmente Lalo chega ao Whip e começa a conhecer as pessoas, começa a saber como o Whip funciona, o porquê da cidadela estar lá no alto, e depois de uma série de coisas, Laszlo realmente faz com que a história avance, até porque depois conhece Sarai e os dois acabam por realmente mostrar o que aconteceu 15, 16 anos antes,
para o IP estar sob, entre aspas, o domínio daquela cidadela que esconde a cidade e que muita gente tenta esconder o nome também da própria cidade. Porque o IP não é propriamente o nome dela. Como disse, a narrativa não é muito fluida. As personagens acabam por ser interessantes, principalmente Laszlo e Sarai, o que é normal, mas há uma outra personagem que eu quero saber um bocadinho mais sobre elas. Os últimos capítulos são realmente caóticos e são tristes, no meu entender, mas que faz com que se queira ler Muse of Nightmares, que é o segundo. É uma duologia, acho que não irá haver terceiro livro. É uma duologia e Muse of Nightmares, pelo nome, penso que irá estar mais ligado a Sarai. Por isso, se já leram o livro, deixem o vosso comentário em baixo. Digam o que acharam sobre ele. Se não leram, digam. Vamos falar sobre ele sem dar spoilers, para que possam ler e eu possa falar com vocês sobre as teorias e o porquê de Laszlo ser assim, e o porquê de Sarai ser assim, e o porquê de um monte de coisas terem acontecido e o porquê de terem acontecido nos últimos capítulos. Por isso, é só mandar mensagem ou deixar comentário. Até à próxima. Tchau!